Seja bem-vindo aos amantes de sobrenatural. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora vamos para mais uma história baseada em fatos reais sobrenatural. Há muito tempo, em uma pequena vila escondida nas profundezas de uma floresta densa, viviam 5 amigos, Lucas, Sofia, Mateus, Isabela e Pedro. Eles eram conhecidos por sua curiosidade e amor por aventuras, sempre em busca de emoções e mistérios. Um dia, ouviram falar de um objeto lendário chamado necrotério. Diziam que era uma relíquia antiga e misteriosa que tinha o poder de conceder desejos. Intrigados, decidiram se aventurar na floresta em busca desse objeto. Após dias de exploração, encontraram uma caverna oculta. Adentraram com cautela e, no fundo da escuridão, encontraram o necrotério, brilhando com um brilho enigmático. Sem pensar 2 vezes, cada um deles fez um desejo. No início, tudo parecia perfeito. Os desejos foram realizados e cada um deles obteve o que mais ansiava. No entanto, em breve perceberam que algo estava errado. Coisas estranhas começaram a acontecer na vila, e uma atmosfera sombria tomou conta do lugar. Uma série de mortes inexplicáveis começou a assombrar a vila. Uma por uma, as pessoas que conheciam e amavam estavam sendo encontradas sem vida. O medo se espalhou entre os moradores, e todos sabiam que a maldição do necrotério estava em ação. Lucas, Sofia, Mateus, Isabela e Pedro se uniram para desvendar o mistério e acabar com a maldição. Eles mergulharam em um mundo de pesadelos e horrores, encontrando pistas obscuras e segredos sombrios que estavam ligados ao necrotério. Conforme se aprofundavam na investigação, cada um dos amigos começou a experimentar fenômenos sobrenaturais e visões aterrorizantes. O passado obscuro da relíquia começou a se revelar, e eles descobriram que o necrotério exigia um preço alto para conceder desejos. Determinados a salvar a si mesmos e a vila, os amigos enfrentaram seus próprios medos e fraquezas. Eles se arriscaram em rituais perigosos, confrontaram entidades malignas e lutaram para desfazer a maldição que assolava a vila. No final, com coragem e sacrifício, conseguiram desvendar o segredo do necrotério. Juntos, encontraram uma maneira de quebrar a maldição e libertar a vila do seu tormento. A paz finalmente retornou, mas a experiência deixou marcas profundas nos amigos, lembranças que levariam consigo para sempre. Após quebrarem a maldição do necrotério, Lucas, Sofia, Mateus, Isabela e Pedro acharam que finalmente teriam paz. No entanto, algo sinistro estava prestes a acontecer. À medida que a vila voltava à normalidade, começaram a ocorrer aparições inexplicáveis. Sombras escuras se moviam pelos cantos, vozes sussurrantes enchiam o ar e objetos se moviam sozinhos. Parecia que a maldição não havia sido completamente erradicada. Desesperados por respostas, os amigos decidiram procurar a ajuda de um especialista em fenômenos sobrenaturais. Eles encontraram o renomado professor Benjamin Hartley, um pesquisador de ocultismo e paranormalidade. O professor Hartley estava intrigado com a história do necrotério e concordou em ajudá-los a resolver o mistério das aparições. Juntos, eles mergulharam em uma investigação profunda, explorando antigas lendas e conhecimentos ocultos. Descobriram que a relíquia possuía uma história sombria e perturbadora. Ela era um artefato amaldiçoado, usado em rituais obscuros há séculos. Ao quebrar a maldição, os amigos haviam liberado uma energia maligna que se manifestava nas aparições assustadoras. Conforme o professor Hartley e os amigos se aprofundavam na pesquisa, perceberam que a única maneira de conter as aparições era realizar um ritual de banimento. Esse ritual exigia a coleta de itens específicos, a recitação de encantamentos antigos e a coragem de enfrentar as entidades sobrenaturais. Determinados a resolver de uma vez por todas, os amigos enfrentaram os desafios e perigos da jornada. Eles percorreram lugares abandonados, enfrentaram criaturas monstruosas e superaram seus próprios medos mais profundos. Finalmente, chegou o dia do ritual de banimento. Na noite escura, em um local sagrado da floresta, os amigos reuniram-se com o professor Hartley.
Juntos, eles realizaram as cerimônias, invocaram poderes protetores e selaram o portal que permitia a manifestação das aparições. À medida que os últimos encantamentos eram entoados, as aparições começaram a desvanecer, dissipando-se no ar como fumaça negra. Um silêncio pesado tomou conta do lugar, e finalmente a vila estava livre da influência maligna do necrotério. Lucas, Sofia, Mateus, Isabela, Pedro e o professor Hartley olharam uns para os outros, aliviados e exaustos. Eles sabiam que tinham enfrentado o mal de frente e emergido vitoriosos. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas após essa experiência sobrenatural, mas o vínculo entre eles se fortaleceu diante da adversidade. Os amigos sabiam que ainda havia uma etapa final para garantir que a maldição do necrotério nunca mais assombrasse ninguém. Eles decidiram realizar um último ritual para selar o poder da relíquia de uma vez por todas. Com a orientação do professor Hartley, eles descobriram um antigo local sagrado, uma caverna escondida nas profundezas da floresta. Era lá que deveriam realizar o ritual de purificação e destruição do necrotério. Reunidos na caverna, os amigos formaram um círculo, segurando mãos e concentrando suas energias. Ao centro, colocaram o necrotério, rodeado por símbolos sagrados e oferendas simbólicas. O professor Hartley liderou o ritual, recitando antigas palavras de poder e invocando a força da luz para neutralizar o poder maligno do necrotério. Cada um dos amigos também contribuiu com sua energia, canalizando suas intenções positivas e desejando a paz e a libertação. À medida que o ritual progredia, o necrotério começou a vibrar e emitir uma luz brilhante e intensa. Um vento sobrenatural varreu a caverna, e os amigos sentiram a presença do mal se dissipar pouco a pouco. Com um último esforço, o professor Hartley concluiu o ritual. Uma explosão de luz encobriu a caverna, e quando ela se dissipou, o necrotério desapareceu, deixando apenas uma sensação de calma e alívio no ar. Os amigos sabiam que haviam triunfado sobre as forças do mal. A maldição do necrotério estava finalmente quebrada, e eles haviam cumprido sua missão de proteger a vila e garantir a segurança de todos. Com o coração cheio de gratidão, os amigos se despediram do professor Hartley. Cada um seguiu seu caminho, levando consigo a experiência marcante que compartilharam e a lembrança de sua coragem e união diante do desconhecido. A ambulância do necrotério. Esta é uma história baseada em fatos reais, onde a presença sinistra do necrotério se entrelaça com o cotidiano de uma equipe de ambulância. Prepare-se para conhecer o lado sombrio dos serviços de emergência e os eventos perturbadores que assombraram seus protagonistas. Em uma pequena cidade, onde as noites eram tranquilas e o trabalho de salvar vidas era a missão diária da equipe de ambulância, algo estranho começou a acontecer. Chamadas de emergência começaram a surgir de uma localidade isolada, sempre à meia-noite, e com relatos inexplicáveis de pessoas em perigo extremo. Os paramédicos, liderados por Alex, um profissional experiente e destemido, sentiam-se cada vez mais desconfortáveis ao responder a esses chamados misteriosos. Eles notaram um padrão perturbador. Em todas as ocorrências, havia um objeto antigo e brilhante presente no local. Certa noite, ao chegarem ao local indicado, os paramédicos encontraram um indivíduo aparentemente em estado de choque. Ele repetia palavras ininteligíveis, mas seus olhos refletiam um medo profundo. E, como esperado, o necrotério estava lá, emitindo uma aura enigmática. Enquanto levavam o paciente para a ambulância, coisas estranhas começaram a acontecer. A luz interior do veículo piscava, sombras se moviam pelo espelho retrovisor e a temperatura despencava repentinamente. A equipe estava em uma situação sobrenatural que desafiava sua racionalidade. À medida que as ocorrências se intensificavam, os paramédicos perceberam que a presença do necrotério estava relacionada com os eventos bizarros. Seus colegas começaram a agir de forma estranha e perturbadora, como se estivessem possuídos por uma força maligna. Determinados a desvendar esse mistério, Alex e sua equipe começaram a pesquisar a história do necrotério. Descobriram que o objeto estava associado a uma antiga lenda, onde seu poder sombrio era capaz de manipular as mentes e provocar desespero em suas vítimas. Em uma noite de lua cheia,
quando a atividade paranormal atingiu seu auge, Alex e seus colegas decidiram enfrentar o necrotério de uma vez por todas. Eles planejaram um ritual de purificação, usando antigas palavras de proteção e símbolos sagrados. No momento crucial, no meio da escuridão e do caos, a equipe realizou o ritual. Uma luz brilhante envolveu o necrotério, dissipando sua energia negativa e trazendo uma sensação de alívio para todos. Os paramédicos sentiram um peso ser retirado de seus ombros e souberam que haviam vencido a batalha contra o poder sinistro. Após essa experiência terrível, a equipe de ambulância decidiu nunca mais se envolver com objetos sobrenaturais. Eles mantiveram a história em segredo, sabendo que nem todos acreditariam nas forças que enfrentaram. Anos se passaram desde a assustadora experiência envolvendo a ambulância e o necrotério. A equipe de paramédicos seguiu em frente, dedicando-se ao seu trabalho e mantendo um olhar atento a qualquer sinal de atividades sobrenaturais em sua cidade. No entanto, eles nunca conseguiram esquecer completamente os eventos sombrios que vivenciaram. Alex, em particular, sentia uma necessidade de entender mais sobre o necrotério e suas origens. Ele passou anos estudando mitos e lendas, procurando respostas em livros antigos e consultando especialistas em ocultismo. Em suas pesquisas, Alex descobriu uma conexão intrigante entre o necrotério e uma antiga casa abandonada, situada nos arredores da cidade. Segundo os relatos, a casa era conhecida por abrigar eventos paranormais e fenômenos inexplicáveis. Determinado a desvendar os segredos da casa e a desfazer definitivamente os laços com o necrotério, Alex reuniu coragem e decidiu explorá-la. Ele convocou os membros de sua antiga equipe de ambulância para acompanhá-lo nessa jornada perigosa. À medida que adentravam a casa abandonada, eles sentiam uma atmosfera pesada e opressiva. As paredes rangiam e os corredores escuros pareciam respirar com uma presença malévola. Eles sabiam que estavam prestes a enfrentar algo além de sua compreensão. Enquanto exploravam os cômodos sinistros da casa, os paramédicos começaram a encontrar evidências de um passado sombrio. Fotos antigas, escritos enigmáticos e objetos estranhos indicavam que a casa já fora usada em rituais ocultos e experimentos macabros. Em um dos aposentos, eles se depararam com um altar antigo, cercado por velas apagadas. Ali, no centro do altar, estava o necrotério, reluzindo com um brilho sinistro. Era como se o objeto estivesse o chamando, desafiando-os a enfrentar seus medos mais profundos. Determinados a encerrar de uma vez por todas o domínio do necrotério, Alex e sua equipe prepararam-se para realizar um último ritual. Eles seguiram as instruções meticulosamente, recitando palavras de poder e oferecendo sua determinação como escudo contra o mal. Enquanto o ritual se desenrolava, a casa tremia e rangia, liberando uma energia sobrenatural que parecia lutar contra sua purificação. Sombras se contorciam pelas paredes, e vozes sussurrantes ecoavam pelo ambiente. No clímax do ritual, uma explosão de luz cegante envolveu a equipe de paramédicos. O necrotério se desfez em cinzas, dissipando-se no ar como se nunca tivesse existido. A casa abandonada ficou em silêncio, e uma sensação de paz finalmente tomou conta do local. Alex e seus colegas sabiam que finalmente haviam triunfado. Eles haviam enfrentado seus medos mais profundos, desafiado o poder do necrotério e conquistado sua liberdade. Com um sentimento de alívio e dever cumprido, eles deixaram a casa abandonada para trás, sabendo que tinham encerrado essa terrível saga de uma vez por todas. A notícia da corajosa batalha contra o necrotério espalhou-se pela cidade, despertando a curiosidade e o respeito dos moradores. Alex e sua equipe se tornaram símbolos de coragem e determinação, inspirando outros a enfrentarem seus próprios medos. No entanto, a experiência deixou marcas profundas em cada um deles. Eles aprenderam a importância da união, da confiança mútua e do poder da superação. A equipe de paramédicos tornou-se mais do que apenas colegas de trabalho, eles se tornaram uma família, apoiando-se mutuamente em cada desafio que enfrentavam. Com o passar do tempo, a cidade se recuperou de sua sombra sobrenatural. O nome do necrotério foi esquecido, relegado ao passado como uma história assustadora contada ao redor de fogueiras em noites frias de inverno.
E embora os paramédicos nunca tenham esquecido completamente os eventos que testaram sua coragem, eles encontraram paz e consolo sabendo que haviam feito a diferença e protegido sua comunidade. Hoje em dia, quando a equipe de paramédicos passa pela antiga casa abandonada, eles se lembram das batalhas travadas e das lições aprendidas. Eles sabem que não importa o quão sombrio o mundo possa parecer, a luz da coragem e da determinação sempre pode dissipar as trevas. Enquanto seguem em sua missão de salvar vidas, os paramédicos levam consigo a lembrança de que, às vezes, as histórias mais assustadoras têm um final corajoso e repleto de esperança. Eles se tornaram verdadeiros heróis, tanto no mundo dos vivos quanto no desconhecido mundo do sobrenatural. E assim, a história da ambulância do necrotério se tornou parte do folclore da cidade, um lembrete de que o mal pode ser enfrentado e vencido, desde que se tenha coragem e união. A cidade, agora livre das garras do necrotério, segue adiante, com um novo senso de segurança e a gratidão eterna por aqueles que enfrentaram seus próprios medos para proteger a todos. Esta é uma história baseada em fatos reais, onde o obscuro necrotério mergulha em um mundo de rituais sombrios e ocultismo. Prepare-se para adentrar em um território perigoso, onde forças malignas são convocadas e segredos ancestrais são desvendados. Em uma cidade tranquila, onde o sobrenatural se escondia nas sombras, um grupo de entusiastas do ocultismo se reunia secretamente para realizar rituais proibidos. Eles buscavam conhecimentos antigos, desejando explorar os limites do desconhecido. Entre os membros desse grupo, havia uma jovem chamada Sofia, uma estudiosa dedicada das artes místicas. Fascinada pelo necrotério, ela se aprofundou em suas origens e descobriu que esse objeto estava diretamente ligado a rituais poderosos capazes de conceder desejos obscuros. Determinada a experimentar os segredos ocultos do necrotério, Sofia convenceu os membros do grupo a realizarem um ritual específico. Esse ritual envolvia a conjuração do necrotério e a abertura de um portal para uma dimensão desconhecida. Com grande cautela, o grupo se preparou para o ritual, estudando antigas escrituras e reunindo os itens necessários para o processo. Eles escolheram um local isolado, uma antiga mansão abandonada, onde poderiam realizar a cerimônia sem chamar a atenção. À meia-noite, na data escolhida, o grupo de ocultistas reuniu-se no interior da mansão. As velas foram acesas, formando um círculo ao redor do necrotério, enquanto as palavras antigas eram recitadas com fervor. À medida que o ritual se desenrolava, uma atmosfera pesada envolvia o ambiente. A temperatura caía drasticamente, e o ar estava carregado de uma energia sombria e inquietante. O necrotério brilhava intensamente, emanando uma luz sinistra. De repente, o portal se abriu. Uma neblina negra envolveu o grupo de ocultistas, e uma presença maligna fez-se sentir. Sombras dançavam ao redor, e murmúrios ininteligíveis ecoavam por toda a mansão. Sofia, embora fascinada por todo aquele espetáculo, sentiu uma profunda inquietação em seu coração. Ela percebeu que tinham mexido com forças que não podiam controlar e que o necrotério estava além de suas expectativas. Com um gesto rápido, Sofia interrompeu o ritual, dissipando o portal e encerrando a conjuração do necrotério. O ar voltou a ser calmo, e a mansão abandonada ficou novamente silenciosa. O grupo de ocultistas percebeu que tinham subestimado o poder do necrotério e a importância de respeitar os limites do desconhecido. Eles entenderam que brincar com forças obscuras poderia ter consequências devastadoras. Sofia, com a lição aprendida, decidiu dedicar-se. A partir desse momento, Sofia decidiu dedicar-se a proteger os outros de cometer os mesmos erros que ela e seu grupo de ocultistas haviam cometido. Ela buscou conhecimento e orientação com mestres espirituais e sábios, em busca de uma maneira de conter o poder do necrotério e evitar que caísse nas mãos erradas. Enquanto Sofia mergulhava em estudos e práticas espirituais, ela descobriu uma antiga profecia que falava sobre uma pedra mística capaz de selar o poder do necrotério para sempre. Essa pedra estava escondida em um local sagrado, protegida por guardiões ancestrais. Determinada a encontrar a pedra e cumprir seu propósito, Sofia embarcou em uma jornada perigosa.
Ela atravessou florestas escuras, escalou montanhas traiçoeiras e atravessou desertos inóspitos, enfrentando desafios e testes ao longo do caminho. Após meses de busca incansável, Sofia chegou ao local sagrado. Lá, ela foi recebida pelos guardiões ancestrais, seres místicos que protegiam a pedra e compreendiam o verdadeiro poder do necrotério. Eles reconheceram a determinação e a redenção em seu coração e concordaram em ajudá-la. Guiada pelos guardiões, Sofia enfrentou uma série de provações para provar sua pureza de intenção e merecimento. Ela superou desafios físicos e mentais, demonstrando coragem e sabedoria diante de cada obstáculo. Finalmente, diante do altar sagrado, Sofia encontrou a pedra mística. Ela brilhava com uma luz protetora e emitia uma energia positiva, contrastando com a escuridão do necrotério. Com cuidado, Sofia colocou a pedra ao lado do necrotério, selando seu poder maligno. A partir daquele momento, o necrotério perdeu sua influência sombria. A pedra mística funcionava como um escudo protetor, impedindo que seu poder se espalhasse e causasse mais estragos. Sofia retornou à sua cidade, agora munida de conhecimento e sabedoria. Ela compartilhou sua história e advertiu as pessoas sobre os perigos de se envolver com objetos e rituais ocultos. Sua experiência serviu de exemplo, incentivando outros a buscarem caminhos de luz e compreensão em vez de se aventurarem nas trevas do desconhecido. Ao longo dos anos, Sofia se tornou uma mentora espiritual respeitada, ajudando aqueles que buscavam orientação e proteção contra forças negativas. Ela aprendeu que o poder do conhecimento, quando usado com sabedoria e compaixão, pode prevalecer sobre qualquer escuridão. A história do necrotério e do ritual perigoso tornou-se um alerta constante, lembrando a todos que a curiosidade pode levar a caminhos obscuros, mas o poder da redenção e da busca pela luz é capaz de transformar até mesmo as situações mais sombrias. Fim. Esta é uma história baseada em fatos reais, onde o misterioso necrotério encontra-se envolvido com enfermeiras corajosas que enfrentam um desafio sobrenatural em seu local de trabalho. Prepare-se para mergulhar em uma trama cheia de suspense, mistério e coragem. Em um antigo hospital localizado em uma cidade pacata, um grupo de enfermeiras trabalhava incansavelmente para cuidar dos pacientes. Porém, elas começaram a notar o surgimento de eventos estranhos e inexplicáveis, que perturbavam o ambiente tranquilo em que estavam acostumadas a trabalhar. Entre essas enfermeiras, havia uma jovem chamada Laura. Ela era uma profissional dedicada, sempre atenta aos cuidados com os pacientes e sensível aos sinais sutis ao seu redor. Laura começou a perceber uma presença sombria no hospital, algo que desafiava a explicação racional. Cada vez mais intrigada, Laura decidiu investigar a fundo. Durante suas pesquisas, ela descobriu relatos sobre o necrotério e sua capacidade de invocar forças sobrenaturais. Parecia haver uma conexão entre o objeto e os eventos inexplicáveis que ocorriam no hospital. Determinada a desvendar o mistério e proteger seus colegas e pacientes, Laura reuniu um pequeno grupo de enfermeiras corajosas dispostas a enfrentar o desconhecido. Juntas, elas se propuseram a encontrar o necrotério e desvendar seus segredos sombrios. Enquanto investigavam o hospital em busca de pistas, as enfermeiras testemunhavam incidentes cada vez mais perturbadores. Sombras se movendo nos corredores vazios, objetos sendo deslocados misteriosamente e uma sensação de presença maligna permeando o ar. Em uma noite de plantão, o grupo de enfermeiras encontrou uma sala abandonada, repleta de registros antigos e equipamentos médicos quebrados. Lá, escondido entre os escombros, estava o necrotério, emitindo um brilho sinistro. Sem hesitar, Laura pegou o necrotério em suas mãos, sentindo uma onda de energia sombria percorrer seu corpo. Ela sabia que o objeto devia ser destruído para que o mal fosse banido do hospital. As enfermeiras se reuniram em torno de Laura, formando um círculo de proteção. Com coragem e determinação, elas começaram um ritual de purificação, recitando palavras antigas e invocando a luz da esperança para combater a escuridão. Enquanto o ritual se desenrolava, o necrotério começou a vibrar e tremer em suas mãos. A energia negativa foi liberada, dissipando-se lentamente.
As enfermeiras sentiram uma sensação de alívio e triunfo, sabendo que haviam prevalecido sobre as forças do mal. A partir desse momento, o hospital voltou a ser um lugar de cura e cuidado, livre da influência maligna do necrotério. As enfermeiras mantiveram segredo ocorrido, sabendo que muitos não acreditariam na história sobrenatural que tinham vivenciado. No entanto, elas compartilhavam um vínculo especial e uma coragem inabalável que as unia. Com o passar do tempo, a presença sombria no hospital desapareceu completamente. Os pacientes se sentiam mais seguros, e os funcionários comentavam sobre a nova atmosfera de tranquilidade que permeava o local. Laura e as enfermeiras continuaram a desempenhar seu trabalho com dedicação e empatia, nunca esquecendo que enfrentaram e o papel crucial que tiveram na proteção do hospital. Enquanto isso, o necrotério foi cuidadosamente selado e mantido em um local seguro e isolado, longe do alcance de qualquer pessoa que pudesse despertar seu poder novamente. O grupo de enfermeiras aprendeu uma lição valiosa sobre os perigos ocultos que existem no mundo e a importância de permanecer vigilante e unido. Elas se tornaram um exemplo de coragem para seus colegas e uma fonte de inspiração para aqueles que ouviram falar sobre sua incrível jornada. Ao longo dos anos, a história das enfermeiras corajosas e o encontro com o necrotério se tornaram um mito local, um lembrete de que até mesmo em lugares de cura e cuidado, forças obscuras podem se manifestar. Aqueles que acreditavam na história enxergavam as enfermeiras como verdadeiras heroínas, capazes de enfrentar o desconhecido em prol do bem maior. No entanto, o grupo de enfermeiras sabia que seu trabalho não estava completo. Elas permaneceram alertas, prontas para proteger o hospital e seus pacientes de qualquer ameaça sobrenatural que pudesse surgir no futuro. E assim, a história da enfermeira e o necrotério se tornou uma parte importante do folclore local, um lembrete de que, mesmo nos locais mais improváveis, a coragem e a determinação podem prevalecer sobre o mal.